Olá! Está começando o Acontece no Rio. Muitos cariocas trocaram as academias para fazer exercícios ao ar livre. Além dos espaços com equipamentos de musculação, circuitos de praia garantem um bom condicionamento físico aos praticantes. Segundo recente pesquisa realizada na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, a falta de atividade física mata mais que a obesidade. De olho na boa forma e na alta temperatura do verão, muitos cariocas estão se exercitando nas praias. Com paisagens e espaços privilegiados, o Rio tem vocação para os esportes ao ar livre. Por isso, as tendas com equipes que promovem atividades físicas proliferam nas areias. Para quem gosta de se exercitar em um ambiente descontraído e em contato direto com a natureza, a nova moda do verão é o treinamento funcional, que trabalha força, flexibilidade e condicionamento físico, tudo em 1 hora de treino. E o melhor, com essa paisagem deslumbrante ao fundo. Vamos experimentar? Cones, bambolês, hastes e elásticos espalhados pela areia promovem um verdadeiro circuito. Para cumprir a trajetória estipulada pelo professor, é preciso ter coordenação motora para seguir o zigue-zague e superar os obstáculos. A trave serve para exercitar a força e a flexibilidade. O nosso parceiro de malhação se torna a nossa resistência. Para os que não gostam dos ambientes fechados da academia, a atividade é uma boa pedida. Muita gente na academia vai, desanima, acaba saindo. Aqui, várias dessas pessoas que não gostam muito de academia estão tendo um bom desempenho aqui e, principalmente, a permanência na atividade. Uma aula de treinamento funcional pode queimar até 600 calorias por hora, mas o aluno deve ter cuidado com a alimentação. No pré-treino, que seria antes da malhação, consumir uma fruta, porque o principal horário que a gente precisa de carboidrato, para a gente ter energia, para a gente não ter perda muscular. Após o exercício, você também pode consumir uma fruta da estação, que também é suculenta, uma água de coco, que vai te dar mais energia, com uma proteína, pode fazer um omelete, pode comer um atum numa salada, que é uma coisa refrescante, né? No verão é preciso tomar alguns cuidados com a saúde. E em tempos de calor recorde, se preocupar com a alimentação e a hidratação é fundamental. Esse é o assunto da entrevista que eu fiz com a nutróloga Mônica Issa. Doutora Mônica, que cuidado deve-se ter com a alimentação nesse verão? Em primeiro lugar, é a hidratação. É fundamental a pessoa se manter hidratada, né? Porque no verão as pessoas desidratam, principalmente aqui no Rio de Janeiro, com essas temperaturas absurdamente altas. Principalmente a criança e o idoso, né? Eles sentem menos sede. Você não pode, aliás, ninguém deve esperar sentir sede, né, para beber água. Então, o uso de água e isotônicos também tem que ser aumentado. Esse é o principal cuidado no verão. O outro cuidado é na preservação dos alimentos. Na hora que a gente fala em verão, a gente lembra que os alimentos é onde a gente tem maior surto de intoxicações alimentares, as diarreias alimentares, né? Então, ter um cuidado maior não só na manipulação do alimento, mas também na preservação desse alimento. Um alimento, depois de pronto, ele não pode ficar mais que entre 1h30, no máximo 2 horas, né, antes de você colocar na geladeira. No verão, a gente tem que diminuir um pouquinho esse tempo. É verdade que o índice de intoxicação aumenta no verão? Aumenta, com certeza aumenta. A intoxicação alimentar é muito comum, né? Nos Estados Unidos, 1 em cada 6 americanos tem algum tipo de intoxicação por ano, ou seja, 48 milhões são afetadas ao ano. E essa micro-organismo tem uma maior incidência no verão, porque justamente nas várias etapas você deixa esse alimento se deteriorar mais rápido, né? Então a gente tem que ter um cuidado especial. No consumo de alimentos é muito comum a pessoa pegar, não, vou tomar um pouquinho só, o neném só comer um pouquinho, vai voltar para a geladeira, entendeu? Só que esse alimento ficou um tempo fora, maior, né? E você tem casos graves de intoxicação, principalmente na criança, no idoso, então a gente sempre pensa nisso. Os alimentos perdem, né, a sua composição normal mais cedo. Os peixes, né, muito tempo fora, quem gosta de um sushi, aí lembrar que ele pode ser um transmissor de doença se não bem conservado. Intoxicação é uma coisa muito grave, né? Mas o idoso e a criança
O idoso e a criança são muito mais sensíveis às doenças. Lembrar, quando a gente fala em intoxicação alimentar, das gestantes também, né? Elas são um grupo de risco para intoxicação. E muitas vezes a intoxicação alimentar é uma causa de aborto, né? E elas fazem casos mais graves. Quais cuidados as pessoas têm que ter com relação à alimentação na praia, doutora Mônica? De uma maneira geral, as pessoas comem, né, aqueles salgadinhos, não sei quanto tempo aqueles salgadinhos estão expostos, né, muitos deles têm camarão, enfim, o frango, que também pode ser contaminado, aliás, é um alimento mais frequentemente contaminado, são os derivados do frango, né, fica aquele salgadinho horas, você vai e come, né. Realmente não são sempre bem conservados. Você tem que olhar a procedência, na verdade, olhar a procedência, né. O ideal é levar uma água, ou de casa, ou você pegar uma água fechada. Não que o alimento fechado seja seguro, nem sempre é, mas parece ser uma segurança maior, né? E principalmente aquela criança. Então você leva o seu biscoitinho pronto da praia, o suco numa temperatura que não fique deteriorada, né? Isso é porque na praia fica mais fácil. O pessoal passa com camarão, com aquilo tudo, e o pessoal come. Ah, mas eu nunca morri por isso. Sim, mas pode ser uma intoxicação. E isso sempre acompanhado de muito líquido. A alimentação no verão, ela não é diferente, de uma maneira geral, as recomendações não são diferentes de uma alimentação em outras estações do ano, né? A alimentação saudável, ela tem que ser feita sempre, né? Só que no verão, naturalmente, você tende a comer mais verduras, mais hortaliças, né? Mais frutas, que são alimentos que podem ser facilmente contaminados. Então, essa é uma parte, né? A gente sempre pensar em que esse alimento fica lá, pegou a fruta, largou lá, e depois, né, nem sempre vai botar na geladeira, né? Não tem acesso a uma geladeira no trabalho, por exemplo. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado. Mas é isso, é hidratação. Hidratação com água também, não é só a água, né? Lembrar dos isotônicos, dos sucos, a própria água de coco, né? Fazer uso disso. Um verdadeiro tesouro foi descoberto durante as obras para a implantação do VLT na Avenida Rio Branco. Ruas que ficaram soterradas e objetos do passado remontam o Rio Antigo. As escavações na Avenida Rio Branco para a instalação do VLT, veículo leve sob trilho, revelaram fragmentos de pisos do Rio Colonial. Quem vê essa antiga fotografia do início do século XX, imagina o impacto que a obra de Pereira Passos causou na cidade. A antiga Avenida Central era uma obra para o futuro. O tempo é inexorável, o relógio não para. E 112 anos depois da planta de construção da Rio Branco, iniciativa e ousadia do prefeito Pereira Passos, o passado ressurge no subsolo. A arqueóloga Érica Gonzalez mostra aos jovens do grupo Documento Cultural os achados recentes. Érica é a arqueóloga responsável por essa exploração, como coordenadora geral de arqueologia do VLT. E este grupo conta com historiadores, geólogos e arqueólogos. Os especialistas já esperavam boas surpresas nessa intervenção na Avenida Rio Branco. Antes do início das escavações propriamente ditas, foi feito todo um trabalho de setorização de cartografia histórica. Então nós temos mais de 200 cartas históricas vetorizadas aqui para Rio Branco, onde nós tínhamos como se fosse uma radiografia arqueológica do subsolo dessa avenida. E com essa radiografia nós já tínhamos informação dos quarteirões coloniais, dos arruamentos que existiam aqui ao longo do tempo. E, obviamente, é quando a gente abre que a gente vai verificar o que ainda restou, o estado de conservação, e tudo sempre, certamente, é uma grata surpresa. E pela extensão da Avenida Rio Branco, há grandes possibilidades de novos achados. Que importância histórica tem esse sítio aqui? A importância é de nós podermos materializar informações e vermos, inclusive, para a gestão desse patrimônio do subsolo do Rio de Janeiro, as medidas de preservação que podem também, além da pesquisa que está sendo feita, continuar a ser executados nesse patrimônio que é, sem dúvida, muito importante pela própria história do Rio de Janeiro. Este pequeno sítio, com cerca de 10 metros quadrados na Rio Branco, remonta a um trecho da Rua da Ajuda. Nós encontramos justamente um fragmento de cerca de 10 metros quadrados do que a gente conhece como calçamento do tipo pé de moleque.
Esse calçamento do tipo pé de moleque se caracteriza por essas pedras com arestas arredondadas, que elas eram manualmente acomodadas do terreno. Então se buscava melhor acomodação para ter um menor vão possível entre as pedras, para garantir a comodidade aí do tráfego de pessoas e de veículos sobre o local. Com a ajuda do Fábio Villani e do Grupo Documento Cultural, podemos entender pelo mapeamento antigo da área a localização deste calçamento nos tempos coloniais. Essa carta aqui seria o outro trecho do antigo traçado, que mostra bem o antigo traçado da Rua da Ajuda, né? Como nós vimos, aquela carta, ela vinha até aqui, a Rua da Ajuda, seguia, passava pelo Conselho Municipal, a Câmara dos Vereadores atual, passava pelo Teatro Municipal, seguia e vinha até aqui a Nilo Peçanha, atual Nilo Peçanha. Éric, como preservar esse legado? Existem várias formas de preservação. No caso do programa específico de trabalho que nós estamos fazendo, é feito todo o registro e o cadastro tradicional. Nós incrementamos a esse registro toda uma modelagem através de ferramentas laser scan que tiram modelagens em 3 dimensões dessas estruturas. Por outro lado, estão sendo feitos ajustes no projeto de engenharia com alteamento das profundidades. Inicialmente o projeto tinha uma profundidade, hoje ele é bem mais raso, para garantir que esse patrimônio fique no subsolo da cidade, e também a remoção desses vestígios mais significativos com remontagem em outros lugares para garantir que esse patrimônio possa continuar no legado da cidade. No próximo bloco, você vai conhecer a história da Igreja da Ordem Terceira do Monte do Carmo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Acontece no Rio. O vereador Marcelo Queiroz é o novo secretário de administração da Prefeitura. O vereador Ivanir de Mello assume a vaga deixada pelo parlamentar. Hoje você vai conhecer uma igreja que faz parte da história da nossa cidade. A Igreja da Ordem Terceira do Carmo foi construída no século XVIII e é a única do período colonial com a fachada revestida de pedra. Ela é vizinha à antiga Sé, na 1º de março, no centro do Rio. A Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, com suas torres e campanários. É ladeada pelo tradicional Beco dos Barbeiros. De grande importância histórica, como um dos monumentos religiosos mais importantes da segunda metade do século XVIII, é a única igreja colonial que tem a sua frontaria totalmente revestida de pedra. Sua importância justifica a sua inclusão no projeto de extensão da Universidade Federal do Estado do Rio, de visitas mediadas às igrejas históricas da cidade do Rio, descobrindo e revelando seus acervos. A professora Márcia Valéria é uma entusiasta do projeto, assim como a voluntária Kelly de Carvalho. Dentro do centro histórico, nós selecionamos uma série de igrejas, inicialmente barrocas e rococós. Então, a importância da Ordem Terceira do Monte do Carmo está inserida dentro desse contexto e, obviamente, ao longo do projeto, que já vai fazer 2 anos, já fazem 2 anos que nós estamos trabalhando sobre coordenação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, nós acrescentamos igrejas do século XIX. E aí, portanto, essa igreja ela vai fazer parte desse circuito, até porque ao longo do histórico dela nós temos tanto influências do período barroco e rococó, como também de uma talha neoclássica. Historicamente, o que significou, o que significa essa igreja estar geminada com a outra na Senhora do Carmo? As primeiras ordens que chegaram no Rio de Janeiro, ordem beneditina, jesuíta, franciscana e carmelita. Os carmelitas, ao fazerem as suas construções, ficaram localizados na antiga Rua Direita, atual 1º de março. Então, está exatamente ao lado desta construção. Os terceiros, quando adquiriram este terreno para construção e associação aos primeiros, às ordens primeiras, os terceiros normalmente os carmelitas constroem as suas igrejas terceiras sempre contíguas, sempre em prédios conjugados, né? Então, ordens terceiras ela é mantida por leigos, mas obviamente todos os ofícios que são celebrados na igreja são feitos pelos primeiros. Então, todo esse complexo, quando nós definimos complexo arquitetônico, envolve a Igreja da Ordem do Carmo com o convento,
e ao lado a igreja de ordem terceira. Em algumas gravuras de Debré do século XIX, nós podemos ver que essa igreja passou por inúmeras transformações, principalmente na fachada. No caso, essa fachada ainda mantém-se como uma fachada pombalina, que vem de Marquês de Pombal, de toda uma tipologia de final do século, da segunda metade do século XVIII. Então, guarda esse registro aqui também nesta igreja, ao contrário da Ordem Primeira, que já foi muito descaracterizada ao longo dos séculos. Neste altar, uma imagem raríssima. Nós podemos ver a imagem de Santa Emerenciana. É uma imagem rara na cidade do Rio de Janeiro, porque mostra a genealogia de Jesus Cristo, né? Então, a Santa Emerenciana está segurando duas mulheres. De um lado, Santa Ana, sua filha, a avó de Jesus Cristo. Do outro lado, a imagem de Maria, a sua neta. E Maria se destaca nessa imagem porque ela está ainda no colo o menino Jesus. Nos altares laterais da igreja Nossa Senhora do Monte do Carmo, os 7 passos da Via Crucis de Cristo. No Monte das Oliveiras, ele ora. É a angústia que antecede a sua prisão e tortura. Cristo preso é colocado num trono como rei dos judeus. A coroa de espinhos é o início da grande tortura. Cristo açoitado, já muito ferido. Aqui, ele já usa a mortalha com que carregou a cruz. Então, essa imagem normalmente era usada para as procissões do Senhor morto, né? Sexta-feira da Paixão, a Paixão do Senhor. Então, toda a indumentária roxa, né? O rosto crispado de dor. Na próxima semana, a raríssima visita à Capela do Noviciado, preservada exatamente como era no século XVIII. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!